Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa, Momentos Espirituais. Programa este produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui da cidade de Vinhedo, estado de São Paulo, Brasil, como diz nosso mestre Marcelo. Hoje, alegres aqui na presença da querida Sônia, que veio nos abrilhantar com sua presença, sua voz, Guilherme na mesa, e o nosso amigo João. E os amigos que nos acompanham, o Fabinho sempre está conosco, o Marcos e o José Irmão, né? E vamos iniciar então o programa de hoje, como nós sempre fazemos nos programas, exceto alguns temas especiais que normalmente nós discutimos, nós damos sequência à programação do Centro Espírita Paulo de Tarso, né? Nas preleções da semana, né? E o tema dessa semana é o capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Né? Com aquele capítulo do Deixai vir as minhas criancinhas. Né? Então eu vou iniciar então com a leitura aqui do Evangelho. Sônia, você quer ler do Evangelho? Eu leio aqui. Eu leio esses dois trechos e vamos iniciar as nossas discussões. Então, um bom programa a todos. Sejam bem-vindos. Diz assim: Deixai vir a mim as criancinhas. Isso está em Mateus. Vamos dar uma lida no que Jesus falou. Faz parte das bem-aventuranças, né? Do Sermão do Monte, capítulo 5. Jesus diz assim: Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Essa parte é das bem-aventuranças. O deixar vir as minhas criancinhas, não, isso foi em outro momento. Então essa primeira leitura, bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus, está em Mateus capítulo 5, versículo 8. E a segunda leitura diz o seguinte: Apresentaram-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastaram com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai vir a minhas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Isso está em Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16.
Lindo, né? E essa lição, muitos lembram dessa passagem, né? Deixai vir as minhas criancinhas, sempre deixai vir as minhas criancinhas, que sempre estão nos cultos também dos nossos irmãos, os católicos, né? Quase todos os cultos falam dessa passagem, até deixai vir as minhas criancinhas. Mas ela tem um ensinamento muito profundo, né? De simplicidade, humildade do espírito, né? Que nós vamos debater agora. Sônia, seja bem-vinda. Eu gostaria de ouvi-la, que sempre vai brilhantar aí o nosso assunto, com certeza. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Capela 105,9. É um prazer estar aqui com vocês, aqui com o João, com o Marcos, com o Guilherme, todos reunidos para discutir um tema maravilhoso do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os puros de coração. E os itens que a gente vai discutir é o 1, 2, 3 e o 4 e também o 18. Nesses itens iniciais, deixar vir a mim as criancinhas, Jesus aproveitou a oportunidade daquele momento quando algumas crianças tentavam se aproximar e as mães queriam que Jesus abençoasse, né? Mas os discípulos e apóstolos repudiaram, né? Como se estivesse estorvando, estivesse atrapalhando. E Jesus aproveitou o gancho e utilizou aquele momento para passar mais um dos teus ensinamentos, né? E esses ensinamentos, eles trazem sempre uma conduta de vida, uma iluminação do ser humano aqui na Terra, para dar entendimento à nossa jornada terrena e crescimento do espírito, né? Ele fez um comparativo, porque quando a gente fala criança, o que a gente vê na criança? A pureza, a ingenuidade, a humildade, que são virtudes positivas. As crianças, elas não têm ainda aquela malícia, aquele pensamento calculado, com segundas intenções. Ela é da natureza dela ser simples e ser humilde. E essa é a deixa, essa é o ponto principal. Quando ele fez o comparativo, só entrará nos reinos dos céus, não aquelas que são crianças, né? Mas aquelas que se assemelham. Há uma diferença muito grande, porque aqui se assemelham neste conjunto de comportamento, o comportamento da humildade, da ingenuidade, da simplicidade, da pureza. E essa pureza do espírito que Jesus pede. Mas como é que eu posso adquirir a pureza? Como eu posso ser criança se eu já sou adulto? Como é que eu posso adquirir essa pureza? Não é verdade? Verdade. Nós temos a maior ferramenta que o mundo já conheceu. E nós tivemos o melhor e o exemplificador e o melhor mestre que o mundo também já conheceu. Jesus veio como mestre. E a melhor ferramenta que ele mostrou é o amor. Quando a gente utiliza o amor como um instrumento em suas inúmeras manifestações, nós estamos querendo limpar o nosso espírito, limpar a nossa alma. Então nós vamos ser humildes quando a gente consegue não querer ser mais e nem melhor de que nenhum irmão, e compreendendo que qual seja a necessidade dele, olhar e ser prestativo, ser ativo. Isso é uma maneira da gente poder ajudar. Ser humilde não está no vestimenta das roupas pobres, picadas, raladas, exatamente, carcomidas, remendadas. Humildade não tem que ver com a aparência de um chinelinho havaiana ou um chinelinho, havaiana está caro agora, não posso mais usar chinelo havaiana, mas um chinelinho ou descalço ou roupas pobres, não. Porque tem muitas pessoas que têm uma ostentação tão grande, porque o orgulho é muito maior e muito mais forte do que ele. Então, sem dúvida, essa é a ideia. Né? A humildade, ela não está ligada direto aos bens materiais, né? A verdadeira humildade. Porque tem rico que é humilde também, né? E tem pobre que é orgulhoso. Muito. Essas discrepâncias é justamente até para a gente aprender, né? O sentido da humildade. Então eu acho essa lição muito interessante dos puros de coração.
e nós podemos purificar o nosso coração. Aliás, é essa o nosso motivo reencarnatório. Nós somos ferramentas de reformas constantes. Nós estamos aqui para nos reformar, não é mesmo, Marcos? A gente precisa crescer, né? A gente precisa evoluir. João, Guilherme, se vocês quiserem participar, por favor. E ele até, quando Jesus fala que se assemelham, realmente ele não estava falando das criancinhas, mas da criancinha como um corpo, né, carnal, né, como uma imagem, mas realmente, como você falou, daqueles que se assemelham. Então, ele sabia que ali tinha um espírito encarnado que é antigo, um espírito que já vem encarnando muito tempo, né, conhecia, né, que está como uma criança naquele momento, que essa criança vai crescer, mas que essa simplicidade, essa humildade é necessária para, né, quando esse espírito que nós não sabemos o passado dele, ele está vindo para uma família, né, se não tiver o véu do esquecimento, se ele não começar do zero, humilde, simples, né, parece que até a mãe, enxergando ele como ele fosse, talvez não seria tão amável assim com ele, né? Então ele precisa desse amor, dessa atenção, essa criança. Então você vê que essa pureza ela é tão grande nesse sentido de uma criança, né? Que ela não tem rancor. Você pode colocá-la de castigo, 1 minuto depois ela vem, te abraça, né? Ela não alimenta isso naquele momento ainda. É evidente que com o crescimento vai se desenvolvendo, e aí também ele começa a ter as lembranças, as sutilezas das suas vidas anteriores, né? Mas essa simplicidade, essa humildade, quando já um recém-nascido nos primeiros anos de vida, ela é essencial e é bela. É isso que mais se aproxima do que Jesus tenta nos passar. Bom seria se essa simplicidade e humildade seguisse a nossa vida total, né? Né, João? É verdade. Boa noite, amigos ouvintes queridos, nossos amigos aqui presentes. Sônia, prazer ter você aqui com a gente. Então, realmente essa questão da criança, né? Ontem, inclusive, eu tive uma oportunidade de participar de um evento assim, tinha um evento com muitas crianças, né? Cantando lá, tal. Então o negócio é muito impressionante, né? A vibração que tem, aquela pureza, né? Aquela simplicidade, né? É muito lindo, assim, né? Eu adoro criança. E que bom, né? Quando a gente conseguir limpar o nosso coração. Estava ouvindo a Sônia, o Marcos falar aqui, estava assim, fazendo uma reflexão sobre, né, por onde andam, né, nossos pensamentos, nossos sentimentos, né, no dia a dia, nas nossas agonias, nas nossas dificuldades. Como é que a gente complica, né, Sônia? Como é que a gente enrola a guerra, como se diz? E as crianças, eu estava lembrando dessa situação de ontem, foi muito agradável, foi muito legal, assim, né, ter tido essa experiência ontem à noite, assim, um monte, tinha, sei lá, umas 40 crianças, era um monte de crianças. E assim, coisa mais linda, eles conversando, brincando, assim, discutindo, conversando sobre as coisas, se preparando para se apresentarem lá, tal. E que sentimento gostoso, né? Que vibração maravilhosa que ficou no local, né? E aquela sensação de você olhar para um bebê, né? Você olha para um bebê, você acha aquilo um anjo. É lindo o bebê, né? Você fica olhando, uma sensação tão boa, aquele bebê olha parece que olha pra gente com uma ternura, né? Com um olhar assim, então é lindo demais. E é essa essência, né? Que nos aproxima de Deus, né? Eu estava me lembrando, assim, queria fazer 2 citações da querida amiga Dona Marta, que eu sempre cito. Ela sempre tinha muitas histórias, né? E ela contava uma história de essa disputa que sempre tem entre a nora e a sogra, né? E aí tinha lá uma pessoa que tinha uma sogra terrível, então era uma inimizade, aquele desgaste, etc e tal. Daí a pouco a sogra tem um problema de saúde e desencarna, né? E aí a nora falou, nossa, graças a Deus que foi embora essa sogra, não sei o quê, né? Deus.
Mas olha só, mas infelizmente acontecem, né? São casos que a gente sabe muito bem, os compromissos que acontecem. Mas o engraçado da história é o seguinte, aí algum tempo, né? Aí nasce uma criança com todo um cabelo todo lourinho, encaracolado nos braços da mãe, é exatamente a sogra que tinha reencarnado, né? Então, pois é. olha que bendita oportunidade, né? De resgate, né? De reparar e de aprender a amar, que a gente tem que aprender, porque amar é uma questão de decisão, né? Na hora que a gente decide, né, Sônia? Ó, eu vou amar, mesmo que seja uma coisa difícil de tragar, mas vou amar até a gente conseguir, vamos dizer, superar as nossas dificuldades. Né? E aí um outro ponto que eu queria comentar, assim, até o Marcos comentou essa questão da humildade, que também a Dona Marta, ela brincava muito com isso, assim, é o seguinte, ela sempre foi de brincar com os problemas assim difíceis. Ela fala assim que questão de ser pobre e ser humilde. A gente tem mania de dizer que aquela casa humilde. Não, a casa é pobre, né? Agora a humildade tem que ver a ação das pessoas. Como é que é a atitude, né, deles, né? Então assim, tem muito pobre, igual você falou. E ela falava assim, lá era muito engraçado. Ela brincava com essas coisas pra gente exatamente. Não adianta você ficar fazendo cara de, né? Sim, de mal ali e tal. Tem que ver o que é a realidade, né? Às vezes as pessoas estão exatamente numa situação de dificuldade financeira para exatamente passar por cima de vícios do passado. É uma das lições, né? Não é? É uma das lições. Mas o nosso mestre Jesus, ele é, né? É Jesus, governador planetário. Mas eu estava lendo um pouco de Levítico, não sei se vocês chegaram a ver um pouco desse livro Levítico, que fala muito de leis, o que pode, o que não pode, o que é puro, o que é impuro, né? Não, se você ler, você fala, não, eles dizem assim, uma pessoa que tiver aleijada de mão, não pode dar a oferenda ao Senhor, porque é considerado impuro, né? E Jesus vem limpar esse conceito, porque ele não diz que impuro é uma pessoa que visualmente não é igual aos outros, né? Ele fala da coisa interna, do espírito, né? Tanto quando cita puros de coração, até naquela época diziam que o coração era a morada do espírito. Então, na verdade, ele está dizendo que é puro de espírito mesmo, né? Porque o coração é segundo. É evidente que Jesus sabia que o espírito mora no corpo como um todo. Mas naquela época pensavam que o coração era a morada do espírito, né? Era a morada do espírito, achava que o espírito morava aqui. Então ele fala, os puros de coração são os puros de espírito. Então ele vem dar essa... Não adianta... Esclarecer exatamente que o impuro não é aquele que tem um problema, né? Que a pureza não está na aparência do corpo ou algo assim, né? Está nas atitudes, está muito mais profunda, na intenção, né? Na intenção, no pensamento. Inclusive, porque a gente acha que quando estamos pensando, ninguém está ouvindo, isso está com a gente, né? Mas na verdade, o nosso pensamento é uma tela não só para nós, mas para a espiritualidade toda que nos acompanha. Sim. E as nossas atitudes têm que ser reflexionadas. Jesus mesmo fala que o adultério, por exemplo, aquele que pensou em fazer adultério, ele já está cometendo. Sim. No pensamento ele já errou, já pecou, já fez uma infração. Então, o que ele quis dizer, inclusive, para a gente vigiar e orar para que a gente não caia nesse sentido. Constantemente. Eu queria só dar um adendo aí das purezas das crianças, né? Sim. Não há quem não fique encantada com o olhar, com o sorriso, com uma gargalhada. Você que atende as crianças aí também, né, Sônia? Eu digo que eu trabalho no Jardim de Flores. Adoro o que eu faço e vejo, e cada vez eu me encanto, e eu estou nessa lida, graças a Deus,
me permitiu há 25 anos. Nossa. Mas, Bom, assim, é parabéns. interessante a gente olhar as crianças e como elas cativam essa energia. E essa energia, gente, foi colocada realmente de propósito, porque só assim desenvolveria a afetividade dos familiares, principalmente da mãe, na ternura da mãe com aquela criança, dos cuidados, do desvelo, porque ela vê uma criança fraca, uma criança que tem uma fraqueza que eu falo no sentido de fragilidade, justamente. Requer cuidados, né? Que requer cuidados, atenção e desvelo. E ela compartilha essa, pelo lado materno, né, aquela intuição materna que nasce junto com a criança na maternidade, né, aquele amor. É muito impressionante, né? Muito, como se fosse um cordão umbilical que dura até os 7 anos de idade, inclusive pelo plano espiritual explicado, né? Exatamente. Cordão umbilical virtual. Virtual. A mãe Não tem é aquele espírito, sexto né? sentido de levantar, eu vou ver minha criança lá no berço, muito vai ver, ela está impressionante. lá emaranhada no cobertor, e aí você fala, graças a Deus eu vim aqui, porque a gente tem esse elo, né? E isso é proposital, porque só assim, essa mãe que ficou, ganhou uma menina de olhinho caracolado, os olhos azuis, e que na verdade era o retorno da sogra, só assim, desde o comecinho, da página em branco, e sentindo a criança, envolvendo a criança, ela consegue superar todas as diferenças. E os elos afetivos criados na família têm esse sentido, porque, por incrível que pareça, né? As maiores dificuldades começam dentro do núcleo familiar. Os nossos desafetos sempre tem um probleminha, né? A sogra, coitada, é o concurso dos problemas, né? Mas também temos o genro, cunhado, cunhada, né? Então a gente tem todos aí, você fala, não é difícil esse sujeito, essa pessoa, essa mulher, mas são sim os nossos propósitos de luta, de reconhecimento para tentar o quê? Melhorar aquele estado afetivo perturbado por um passado que foi infelizmente inóspito, né? E nesse momento a gente pode reconhecer a oportunidade. E a luz do Espiritismo é exatamente isso, porque isso nos dá uma nova visão. E a gente muda a raiva, a indiferença por uma compaixão, ou vai procurar entender essa pessoa de alguma forma. Sim. Porque a gente quer o quê? Ser bons alunos nessa escola, né? A gente quer melhorar. E até porque assim, não há boa ou má família, né? Há a família ideal para cada um de nós. Minha família é boa ou ruim. Não, é ideal. Você está numa família certa. É perfeita para se resolver. Para se resolver. Não é para dizer mesmo. que minha família é ótima. Não, ela é a ideal para você. E é lindo isso. E é legal você citar essa afetividade, né? Imagina, se não houvesse esse véu do esquecimento, se não começasse do zero, né? Zerado mesmo. A página em branco. Né? A página em branco, né? Como você citou. Como é que a mãe viria? Aquele espírito que está encarnando no seio da família dela, no qual ela deu à luz, vai nutrir, né? Nutrir aquele que pode ter sido, não sabemos, né? Porque há espíritos, encarnam em famílias espíritos simpáticos ou não, né? Que vieram para também nos ajudar ou então para servir para nós como uma lição, uma prova, um resgate de amor, né? Então imagina como a mãe, se não houvesse toda essa ternura, essa simplicidade do olhar do bebê, né? Essa doçura. Mas isso vale para todas as crianças, né? Sim, todas. Porque a gente aprende também que, como a Sônia falou, até os 7 anos há a ligação daquele espírito com o corpo, inclusive as características. Porque a gente olha a criança no bebê, ela é muito bonitinha, mas ela eventualmente é um espírito mais velho do que a gente. Cometeu mais atrocidades com a gente, que a gente. Inclusive, eventualmente, conosco mesmo. Né? Então, eu posso estar recebendo como filho. O filho é uma pessoa que me matou na vida passada. E para esse resgate, eu vou amá-la. Então, a gente sabe que tem essa condição. E aí, depois dos 7 anos, mais ou menos, aquele espírito está totalmente ligado ao corpo e começa, então, a manifestar
aquelas características que ela traz de vidas passadas. Sim. Né? Por isso que é importante para os pais, educá-los, e nós que conhecemos esse mecanismo, justamente é nesse início que tem a moleza do coração da criança, que a gente implanta nela a característica, alguns conceitos, para que ela possa lidar com as imperfeições que vão começar sem a surgir dúvida. Mais fortemente a partir dos 7 anos. Educarmos com bons exemplos, né? Para ajudar a moldar. Para ajudar a moldar, porque depois de 7 anos... implantar o amor nessa criança. Depois de 7 anos, claro que os pais têm uma responsabilidade a vida eterna, inteira, né? Mas se torna cada vez mais difícil conforme a idade vai progredindo, porque o espírito está ali com as características dele. Sem dúvida. Né? Sônia? Então, pegando o gancho do Guilherme, né, desse parentesco corporal e parentesco espiritual, aqui também no Evangelho, que eu acho o melhor roteiro de vida, é fantástico. No capítulo 14, o Rai Pai Mãe, ele fala exatamente isso, né? Então, ele fala assim, portanto, os verdadeiros laços de famílias não são os da consanguinidade, mas sim os da simpatia e da afinidade de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. É assim que 2 seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Eles se querem, se procuram, sentem prazer em estar juntos, enquanto 2 irmãos consanguíneos podem repelir-se como aliar-se e ver todos os dias, questão que só o Espiritismo pode explicar pela pluralidade das existências, né? Dúvida. E também tem uma passagem do Evangelho que ele fala, quando a gente tem aquela dificuldade de lidar com o filho, com a mãe, com o filho, com o pai, ou filha, seja como for, perguntar, algum de nós errou no passado? Algum de nós errou? Ou você ou eu, nós não sabemos, nós não temos. Por isso, graças a Deus, essa magia do esquecimento, porque só assim que a gente conseguiria lidar com a vida. E se algum de nós errou no passado, eu e você, algum de nós vai ter que quebrar esse elo de rejeição, de antipatia. Precisa aproveitar a oportunidade, né, Sônia? É uma oportunidade maravilhosa. Eu estava exatamente pensando, na hora que o Guilherme estava falando, você estava falando também o seguinte, que misericórdia de Deus, né? Essa questão da reencarnação, é muito sábio, né? É muito impressionante esse processo. Essa questão aí de colocar esse véu sobre o que aconteceu, né? Um é o processo, vamos dizer, terminou errado, a outra, então vamos recomeçar. E aí, além disso, ainda vem assim, quando recomeça uma folha em branco. Isso é muito misericordioso, é muito sábio. Fantástico. É fantástico. Eu fico muito pensando assim, eu sempre penso esse ponto assim, falo, meu Deus do céu, como é que as pessoas que não têm esse conceito, assim, como é que faz, né? Porque eu fico pensando como, assim, no meu caso, assim, como é que eu trabalharia esse negócio? Eu fico fazendo esse exercício, assim, com parentes meus, né, e amigos, etc., outras pessoas que não conhecem, né, vamos dizer que não tem essa noção, e você dá uma complicada muito grande, né, porque inclusive na lição fala assim que é uma bênção muito grande, né, para nós, né, no final desse capítulo, né, o Espírito diz que assim, é uma bênção muito grande a gente ter acesso a esse conhecimento que o Espiritismo traz, né, da reencarnação e todos esses detalhes que a gente já, graças a Deus, tem noção, né, Sônia? Com certeza, ele acalenta o coração. E nós temos o quê? Uma sensação de leveza e de paz. Uma compreensão de todo o histórico, principalmente entendendo que nós é que programamos a nossa própria reencarnação. Nós já estamos nessa condição de evolução, que somos nós mesmos que organizamos junto com os engenheiros siderais, com os espíritos que trabalham na reencarnação, porque olha a complexidade. Reunir todo um grupo, justamente reunir todo um grupo, fazer esse grupo nascer em famílias equidistantes, às vezes até fora do
do âmbito do territorial, né? Dentro desse contexto... Do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo. E aí você fala, nossa, que coincidência, eu fui dar um passeio, achei a tampa da panela do outro lado. A tampa da panela tolinho. E a gente vê que não existe o acaso, que existe uma organização muito inteligente, mas mais inteligente, que está fora do nosso alcance de compreensão, mas faz a gente se reunir, faz a gente se encontrar. Por isso que assim, nós temos que ter fé em Deus, acreditar que tudo tem um propósito, né? Então isso já nos traz um certo acalento e as dores ficam pequenas, né? Sim. Porque você tem a compreensão das leis divinas, do progresso, da ação e reação, sabemos o porquê que está acontecendo, então a gente vê o mundo numa outra ótica e não blasfema contra o mundo, mas a gente ora pelo mundo e por todos aqueles que estão em dificuldades diversas. Verdade. Né? Até, né, quando a doença nos ocorre, né, ou a um ente querido, que a gente sabe que, estudamos isso aqui, né, que nada é por acaso, nem as doenças têm um cunho espiritual, todas. E nós, mesmo assim, nós procuramos a cura. Por todos os modos, né? Pelo lado médico mesmo, pela ciência, pela espiritualidade, pelo espiritismo, ou enfim, não só pelo espiritismo, mas pela espiritualidade como um todo, né? Cada religião, né? É religião, né? E mesmo assim a gente não consegue, né? Às vezes não consegue se curar. Por quê? Fazia parte disso acontecer aquele desencarne, né? Mas essa procura nos traz também uma compreensão, né? Pelo Espiritismo principalmente, que nos explica, né? Dessas provas que nós mesmo que escolhemos para nós, né? Nesse sentido. Então mesmo quando a cura não vem, não deixamos de ter fé, porque mesmo sem a cura, naquele momento, né, nessa cura, nessa vida, nessa carne, nesse corpo, essa cura ocorrerá em outro momento, em outra encarnação. Mas nos traz um conforto, essa palavra, nos conforta, né, nos traz resignação, a fé, nos conforta que haverá outras vidas, outras oportunidades, né? E até, como a gente conversou outro dia, né, o Marcelo estava até sugerindo a gente sempre comentar, porque uma parte dos nossos ouvintes, né, eles podem não conhecer a doutrina espírita, e aí essa questão vamos dizer, da doença, eu vai pedir para a Sônia você comentar um pouquinho dessa questão de que o Marcos, você como médico, né, Sônia, explicar essa questão de, vamos dizer, dos problemas que vêm à tona, você que lida com homeopatia, que é tudo essa questão de energia, né? Que vamos dizer, as dificuldades, vamos dizer, os nossos atos lá atrás, tal, que acabam se transformando em doenças, assim, né? A doença... Que não é um conceito assim que em outras religiões são tratados. O Espiritismo é que trata, assim, né, que puxa isso. O Espiritismo, a própria ciência hoje já tem uma outra ótica da doença, né? Já está melhorando. A doença é uma advertência, né? Você infringiu alguma coisa. Você infringiu tanto alguma coisa que você quebrou a harmonização e o seu corpo é o reflexo daquilo que você infringiu. Hoje nós falamos muito na medicina como a doença psicossomática, psico que vem da psique, que vem da mente, e somático que vem de corpo, de soma, né, do corpo. Então quando você age, por exemplo, você tem um temperamento irritável, você perde a sua compostura, você briga, você xinga, você fica alterado, você tem uma descarga de hormônios, principalmente adrenérgicos, que vão pegar o seu órgão de choque. Se você tem esse comportamento e o teu estômago é teu órgão de choque, você passa para o estágio de uma gastrite. Depois da gastrite, você não muda o teu temperamento, continua, você passa pelo estágio de uma úlcera.
E se você ainda persiste e continua mantendo essa forma de vida que é errônea, um comportamento muito ruim, o próximo passo é câncer. Mas tudo nasce do comportamento, dos pensamentos e das atitudes errôneas. Então nós somos vítimas de nós mesmos. Nós mesmos, é isso mesmo. Nós somos vítimas de nós mesmos. E hoje a gente tem analogias, por exemplo. Há cerca de uns 6 anos, 5 anos atrás, eu estava indo para São Paulo num curso lá uma aula que ia ter de homeopatia, e eu até fiquei abismada, aumentei o rádio para ouvir, né? O tema era um congresso de cardiologia, e o tema do congresso de cardiologia não tem nada de cunho espiritual, tá, gente? Era o perdão. Aí eu abri o rádio e falei, pera um pouquinho, o que está acontecendo? Aí estavam fazendo uma entrevista com o médico lá, e o médico falou assim, porque nós estávamos avaliando aqui um grupo grande de pacientes, e esses pacientes, por exemplo, que sofriam de angina, de causa desconhecida, todos os exames negativos, mas a angina era importante, pacientes que eram hipertensivos, com todos os exames normais, mas a hipertensão, ela tinha umas oscilações, variável. Quando nós começamos a fazer uma analogia dentro da psicologia e perceber que ela tinha algum sentimento de rancor, uma desavença do seu passado, que ele trazia como mágoa, que a gente acha que esquece na nossa prateleira da memória, mas o corpo não esquece. E aí ela começa a ter, quando ela faz essa analogia terapêutica e começa a modificar os seus pensamentos e transforma aquela mágoa em perdão, aí sim desaparece. Desaparece a angina, que é uma dor que dá forte no coração, aquela angústia, aquele aperto, a gente denomina de angina, e a hipertensão, que é aqueles valores de hipertensão, cefaleia, dor na nuca, enjoo, náuseas, então muito mal-estar. Então isso muitas vezes é uma crise hipertensiva. Agora, tudo está apoiado no seu comportamento, nas suas atitudes errôneas, da raiva, da indolência, né, da depressão, de pensamentos negativos. Há tempo de mudar esse quadro. Todo dia. Todo dia. É o presente que Deus dá, é o hoje, que é o quê? A maneira de você se transformar para tentar melhorar um pouquinho o seu futuro. O passado, às vezes, a gente não consegue mais mudar, né? Mas o futuro, a gente tem essa... E a sensação, né, Sônia? Quem de nós aqui, os ouvintes também, quem não passou pela situação de conseguir passar por cima de uma situação e perdoar, né? E que sensação de alívio que vem, né? Nossa, é uma maravilha, né? E às vezes... É libertador, né? Como? É libertador, né? Libertador. Não, e às vezes a gente prefere sofrer, né? Eu acho que porque assim, aí, não, eu não quero. E fica lá se martirizando e volta, né? Aquele pensamento, né? Fica rodando em cima do mesmo ponto, né? E não perdoa, sendo que a solução, como Jesus falou, né, para o Pedro, perdoar 70 vezes, 7 vezes. É a solução. O médico estava dizendo exatamente que a solução para se livrar é isso. E é realmente muito maravilhoso, né? Então, você vê que é uma análise totalmente científica. Totalmente científica. Sem dúvida. É um estudo, não e que vai de encontro exatamente, né, ao ensinamento de Jesus, né? E você sabe que é interessante? Eu ouvi essa analogia, achei muito impertinente, que eu acho que vai caber aqui. Tanto o amor, que é um sentimento forte, aproxima. E você se aproxima as duas pessoas, né? Um pelo outro. O ódio é a mesma coisa. É um sentimento muito forte que se aproxima. E você, quando fica com ódio... Não esquece da pessoa. Você não esquece. Você não esquece, você vive pensando nela. Então você fica grudado naquele imã tão negativo. E o amor, exatamente. Não. O amor, você tem o quê? Sentimentos positivos, de bem-estar. E o ódio traz toda aquela reveses, aquela carga negativa. Então são sentimentos que são fortes e unem as pessoas nesse mesmo elo. Então a gente tem que quebrar esse elo do ódio. E é justamente esse sentimento de ódio que não se encontra em uma criança, de um bebê. Não tem. Ele é humilde, é uma simplicidade, uma pureza de espírito, de coração. Ele não tem rancor. Não tem rancor, né? Não tem rancor. Vai chorar pelo alimento ali, né? Vai querer se alimentar, mas não tem rancor, só tem ternura, só tem amor. É isso que Jesus falou.
Eu só ia comentar uma coisa que me veio quando você estava comentando, porque sempre, às vezes acontece, quando vem chegando, como o Guilherme falou, passa dos 7 anos, aí vai se aproximando lá da adolescência, bem aqueles, né, vamos dizer, as características, né, começam a aflorar, né? E aí muitos chegam, dizem assim, eu não pedi para nascer. Isso é a maior mentira que tem. Pediu e muito, né? Porque às vezes implorou. A fila é grande, né? Sempre o pessoal fala assim, a fila é muito grande para encarnar. E aí na hora da revolta, né? Quer dizer, a hora que ele se sente, vamos dizer, acuado, exatamente. Assim, as ações dele não pode estar, não tem liberdade 100% na cabeça. Quer dizer, é uma pura ilusão do momento, se lamentando, né? E aí fica se lamentando, e aí na realidade o que acontece? Aí solta essas pedras, né? Não pedi para nascer. Você não tem noção do que você está falando. E a mão de obra que deu, né, senhora? Reuniu um pai e uma mãe que concordassem e aceitassem receber. Sem dúvida. Mas enfim. A pureza, né, da resposta das crianças. Isso, vamos no primeiro intervalo nosso, né? No intervalo, o que é, na voz de Beth Carvalho. Vamos lá. Joia, obrigado. Retornamos aqui com o programa Momentos Espirituais, no segundo bloco. E nós estávamos conversando aqui no intervalo. Tem um texto que tem a ver muito com o tema de hoje. É um texto do livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, pelo espírito de Nélio Lúcio, capítulo 3, Explicações do Mestre. E eu gostaria que a Sônia, que está dando uma revisada, eu gostaria que ela pudesse ler esse texto para nós. Sônia, você poderia, por favor? Então vamos lá. É um texto bem interessante, onde Jesus tem uma participação no momento edificante da sua passagem terrena, né? E começa assim: em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo comentários do mestre nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como sendo propriedade minha. A dama confessava-se com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. Para isso comentou Pedro: é indispensável a boa vontade. Com a fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão. Atravessaremos os tropeços mais duros. Em todos os presentes transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida a longo silêncio. Sara, qual é o serviço fundamental da tua casa? É a criação de cabras, redarguiu a interpelada curiosa. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve logo o leite se toca de franco azedume e não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou: assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades de nosso íntimo, como se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas,
Mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia na sala de Pedro recebia a lição sublime e singela comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso: o orvalho num lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueça desta verdade simples e clara da natureza. Lindo, né? Essa Lindo, história hein? é linda Nossa, mesmo. É lindo. maravilhoso, eu não conhecia. Ele pergunta para ela o que ela faz para manter o leite puro, né? Aquele leite que saiu da cabra. Ela fala: lavo a cânfora, né? O máximo que se der para tirar todas as impurezas, senão, se aquele leite puro entra num azeda. E é isso a pureza de coração, né? Acho que o espírito, ele quando reencarnamos, nós temos que ter esse vaso limpinho para os novos ensinamentos serem para nós também esse orvalho aqui que Jesus citou, né, no final. E é isso, eu acho que eu achei isso assim, essa lição bem sublime nesse sentido, né? Que a gente, desse vaso novo, dessa cânfora nova. Sabe que, fazendo uma analogia, a criança é o vaso limpo, novo. Exato. Então, por isso, ela acaba recebendo as coisas e ela não modifica, ela não desvia, ela não desvirtua, ela não burla, ela aceita. Conforme ela vai crescendo, a gente vai aflorando o espírito que ela realmente é. E aí as intuições vão surgindo, e os comportamentos. E as coisas impuras também são colocadas no vaso. Aí o vaso começa a sujar. Então, por isso, quando você tem o seu conceito religioso, o seu conceito que todo núcleo de família tem que ter. Hoje eu fico muito triste de ver jovens tentando suicídio, isso parece uma febre. É muito grande. Não, é quase toda semana entra um jovem de 14, 13 anos nos anais do suicídio, e a primeira coisa que eu converso com os familiares: que religião você professa? Vocês conversa sobre religião? Porque o jovem não tem noção de onde ele veio, para onde ele vai, quem trouxe ele aqui, qual a missão dele aqui. Então, o núcleo de família fica desfeito. Então, aí esse vaso começa a se sujar com os conceitos errôneos do materialismo, e eles têm nitidação que eles vão pro vazio. É isso que eles pensam. Aí não quero mais viver, por que eu vou viver? Qual a minha razão de viver? E aí acho que vão para um vazio que não existe, né? Por isso, até esses primeiros anos da vivência, né, de uma criança, aproveitar que esse vaso está límpido para receber o leite puro, né? E a responsabilidade dos pais, não só pais, avós, porque avós também participam da criação, e todos, né? A humanidade como um todo, de dar bons exemplos para as crianças, porque eles assimilam tudo com muita rapidez e com muita facilidade, tanto coisas boas quanto coisas ruins, né? Esse vaso limpinho, se você colocar coisas boas ali ficarão, né? Ficarão. E da mesma forma, coisas ruins também trarão consequências graves na frente, né? E até, acho que nós já citamos isso diversas vezes, né, o Guilherme?
o Pitágoras, né, que falava, né? Eduquem as crianças hoje para não punir os adultos amanhã. E é interessante que, bom, Jesus falava para homens com pouco poder de entendimento, então naquela época é bem natural. E hoje a gente tem pouco poder, imagina naquela época, né? Mas parece aqui que o coração que ele se refere, a pureza do coração, é o coração do espírito, né? Do espírito. Porque o coração até da criança, como a gente está falando aqui, vem a impureza da alma quando começa realmente a ter todo o contato com o corpo. Sem dúvida. Então são várias encarnações para fazer essa limpeza, né? E a gente, quando vai fazer um processo de desenvolvimento de qualquer pessoa que trabalha numa empresa, normalmente a gente faz assim, olha, anota aqui nesse lado tudo o que você é muito bom, que você faz muito bem, né? A gente divide uma folha em dois e fala assim, desse lado aqui você escreve tudo que você faz muito bem. Desse outro lado aqui, você coloca tudo aquilo que você não faz muito bem, né? E é legal, né? O pessoal fica lá pensando, eles entregam as folhas. Tem uns que entregam só coisas boas, tem uns que entregam só coisas ruins. Você já vai vendo como é que a pessoa, né? Aí a gente pega uma outra folha e fala assim, agora escreve tudo que você não faz bem, que você não sabe. E nesse outro lado, tudo que você faz bem e que você não sabe. E normalmente a pessoa fica muito tempo e fala assim, eu não sei, se eu não sei como é que eu vou escrever, não é perfeito, exatamente isso, né? A gente tem essa divisão da parte consciente e da parte inconsciente. A gente sabe que faz coisas bem, a gente sabe que faz coisas mal. Agora, tem coisas que a gente faz bem e a gente não sabe, e tem coisas que a gente não faz bem e também não sabe. Levando essa analogia para o nosso coração, né? Eu estava vendo uma palestra antes de vir aqui para o programa, e ele estava falando assim, essa limpeza do coração espiritual acontece da seguinte maneira. Primeiro, a gente tem o coração impuro, consciente, e é intencional. Sou sim, vou matar porque eu tenho que comer. Entendeu? Se isso é ruim ou não, o meu negócio é bater com o taco na cabeça do outro lá para comer, né? Então, na nossa evolução, primeiro então tem aquela impureza consciente do coração. Conforme a gente vai evoluindo, segundo ele nessa palestra, né, para ilustrar, ele fala assim, a gente tem a impureza inconsciente, que a gente começa a perceber de vez em quando que tem uma impureza ou outra, né? Poxa, isso que eu estou pensando não é legal. Tem até aquela passagem que fala, né? Se você pensar no adultério dentro do seu coração, então é a mesma coisa que você já ter cometido o ato. Então é aquela impureza inconsciente. Depois a gente vem para a pureza aparente, que é, eu começo a pensar, eu bloqueio, então a pureza é aparente, embora ainda exista alguma impureza que eu tento bloquear. E a última fase dessa purificação é a pureza verdadeira, né? Que passa por aquela coisa que assim, o coração é puro e a pessoa não sabe nem... Ah, o cara te fechou, você não vai gritar? Ele nem entende, né? A pureza aparente é aquele que o cara fecha e ele não grita por fora, mas por dentro ele está berrando, né? É sempre bom esse exemplo do trânsito. Eu sempre erro. Né? Sim, é um laboratório e tanto para nós. Né? Jesus, eu peço tanta força, mas tá difícil de passar essa questão, viu? Acho que eu vou ter que reencarnar mais algumas vezes. Então, mas são as 4 fases. Então, olha, na primeira fase, que é a impureza consciente e intencional, o cara fechou, você vai atrás gritando. É isso mesmo. Depois da impureza inconsciente, o cara fechou, te dá uma louca e você vai. Mas se depois você até fica, nossa, o que eu fiz? O que eu estou fazendo? Né? A pureza aparente, o cara te fecha, você não fala nada, faz cara de santo, mas por dentro você está se remoendo. E a pureza verdadeira é que o cara, você nem vê que o cara te fechou, né? E se vê, é capaz de fazer uma oração para ele, que ele deve estar com pressa por alguma coisa importante que ele precisa fazer, né? Pois é. E é justamente isso que eu estava lendo aqui no livro A Vivência do Evangelho segundo o Espiritismo, de Edson de Oliveira Taide Gomes Schumacher. E até foi o que você falou, Sônia, erramos por um simples pensamento? Erramos por um simples pensamento. Né? E ela diz, sim, foi Jesus mesmo que afirmou, né? Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Ou seja, no seu interior, no seu pensamento. E aí eles colocam assim, ó.
Em face de um mau pensamento, já estamos em pecado apenas porque ele nos ocorreu? E ela coloca duas respostas, sim e não. Na verdade, os dois é sim, mas vamos ver o porquê. Sim, se ao termos esse mau pensamento, recebemos solicitamente e só não chegarmos a transformá-los em palavras ou atos por falta de oportunidade ou por motivos alheios à nossa própria vontade. Aí já estaremos causando grande prejuízo espiritual ou físico a nós mesmos e ao nosso semelhante, por nossa vibração maldosa. Essa é aquela consciente, né? Se ele não estiver em condições de equilíbrio suficiente para nos neutralizar. Se a pessoa não está em equilíbrio, você está emitindo um pensamento, ele não tem aquele equilíbrio, ele recebe aquilo. E seremos tão culpados como se realmente tivéssemos praticado o ato que nos ocorreu em pensamento. Isso no sim. E no não, ela fala assim, e não, se termos esse pensamento mau e tentarmos com o máximo de nossas forças repeli-lo. Nós estamos tentando com o máximo de nossas forças repelindo-o. Podemos até, se já tivermos alguma instrução religiosa, pedir a Deus, a Jesus e às forças do bem que nos ajudem, porque não queremos pensar mal e precisamos de forças para isso. Mas é necessário que queiramos mesmo, que nos ajudemos a nós próprios, pois com efeito já foi dito, ajuda-te e o céu te ajudará. Tudo deve começar em nós próprios, senão seremos simples marionetes, simples robôs a serem comandados sem qualquer vontade e sem qualquer mérito pessoal pela misericórdia divina. Se, portanto, repelirmos os nossos maus pensamentos, o fato que nos ocorreu será até uma oportunidade de progresso. Será uma prova que nos foi oferecida para que acabássemos vencendo-a e progredindo espiritualmente. Ou seja, você pode pensar, mas ao mesmo tempo, já naquele momento, isso não é meu, e repelir aquele mau pensamento. Você já pensou, mas faça uma oração, orai e vigiai, mesmo depois de pensar, naquele momento você se livre daquilo, né? Não leve para frente, né? Não leve para frente. E tem até um outro caso, aqueles casos chineses, né, que o mestre sempre falava para o seu discípulo que não era para tocar em nenhuma mulher. Era proibido ele tocar em mulheres, eles viviam num cláusulo, lá num templo, afastado de tudo e tal. E aí, no momento, estava o discípulo e o mestre passeando lá pelas terras, desceram a serra lá, e tinha uma mulher querendo atravessar um riacho, que estava com uma água meio violenta e tal. O mestre pegou-a no colo e ajudou a atravessar. O mestre. E aí seguiram viagem. E o discípulo estava meio... não sabia o que fazer, inquieto. Desconfortável, né? E o mestre percebeu. Aí o mestre perguntou, o que está ocorrendo com você? Pô, mestre, você sempre falou para mim não tocar em mulher tal, e você pegou aquela mulher no colo tal. Ele falou para ela assim, para ele, eu peguei realmente a mulher no colo e deixei ela lá. Você está trazendo ela até aqui. Olha só que profundidade. Que profundidade. Ou seja, eu esqueci. Né? Você está, até agora, você está remoendo isso. Né? Ou seja, também toque em frente, esqueça. Né? Acho que tudo parte do pensamento, né? O pensamento é a fonte de tudo, das criações positivas, dos comportamentos bons, mas também das coisas negativas. Por isso que Jesus sempre frisava com muita ênfase
Orai e vigiai, né? Vigiai o quê? Vigiai os pensamentos, as atitudes, porque hoje, à luz do Espiritismo, nós entendemos que o pensamento é força. É força. E a gente começa a entender com os antigos, já faziam essa analogia de uma maneira simples, mas eles falavam, olha, não conta nada para fulano, que o fulano é um seca-pimenteira, tudo que você conta para ele, as coisas desandam. Então, o que é? Porque o fulano tinha inveja, era o pensamento negativo de obter, nossa, minha colega veio aqui, olhou minha samambaia, me elogiou tanto a minha samambaia, que minha samambaia estava linda, maravilhosa, mas com um pensamento diferente, né? Um pensamento tão não edificante, né? No dia seguinte a samambaia estava seca. As palavras, né? não eram condizentes com o pensamento. Né? Então, por isso que o pensamento é a força inicial. Sim. Então, porque você não consegue ler os pensamentos das pessoas, elas podem falar algo bem diferente daquilo que elas pensam. Sim. Mas todos nós temos um compromisso muito sério com os nossos pensamentos. Sem Porque nos será cobrado nas nossas atitudes em reflexo dos nossos pensamentos. Então a gente tem que aprender a vigiar. Só dando um adendo também, que Jesus, ele fez a analogia das criancinhas também para os próprios adultos da época. Porque no estágio da evolução que se encontravam, os adultos estavam ainda na infantilidade intelectual. Então, os pensamentos, a fase de crescimento deles, era quase que, como se diz, a espiritualidade, um jardim da infância. Não estamos ainda promovidos para escolas maiores, ainda estamos no jardim da infância, porque nós nos vemos e nos pegamos cometendo muitos atos ilícitos com os pensamentos e atitudes, né? Basta abrir a televisão e a gente vê aquela enxurrada de informações. Graças que são poucas pessoas que agem dessa forma. Infelizmente, a mídia dá muito reforço a essas atitudes. Numa população de mais de 7 bilhões de pessoas, um ou outro caso que a gente acaba ouvindo, mas são ainda as crianças de espírito, né? Porque ainda não compreenderam a Jesus, as palavras, os ensinamentos, ainda são muito ligados. É aquela fase dos terrible 2 years, que seriam os terríveis 2 anos, né? Aquela fase que a minha criança é o inferno, aquela criança que bate, que morde, que puxa, os 2 aninhos terríveis, que se joga no chão. Então, é uma fase difícil da gente lidar, que é uma fase de adaptação da criança no meio que ela está, e aí que entra a educação dos pais, de ter paciência, explicar que essa atitude não é boa, que é negativa, e canalizando toda essa energia para ela passar essa fase e ter um comportamento diferente. E nós, no estágio que estamos, nós pegamos muito desses que mordem, que puxam o cabelo, que se jogam no chão, que fazem atrocidades, bate no amiguinho, rouba o brinquedo do amiguinho. São que a gente enxerga onde? Nas situações que o planeta está passando, né? Sem dúvida. Eles roubam vidas como se fosse apenas uma situação simples e comum, sem perceber o grau de comprometimento que fazem, né? É isso mesmo. Ô João, você separou aí um texto do Vivendo o Evangelho? Eu até, Sônia, você tinha falado da lição 97, eu vi a lição 98 aqui do Vivendo o Evangelho, volume 1. Filho de Deus. Exatamente, aquela questão lá que o Marcos tinha comentado, né, sobre como a comparação com as crianças e tal. E o André Luiz, na sabedoria dele, né, no amor infinito dele, ele nos traz uma lição muito interessante, eu gostaria de compartilhar. Então, ele diz assim, o título da mensagem é Filho de Deus. Ele diz assim: a criança sente proteção em casa. O homem de fé ampara-se na providência. Então, ele faz aqui uma comparação entre a criança e o homem de fé, né, que é exatamente aquilo. Como é que a gente vai, né, virar criança? Você comentou também, né, Sônia? Como é que a gente vai virar criança se a gente já é adulto, né, Guilherme? Então,
Aí ele faz aqui uma comparação, André Luiz é muito impressionante, né, para a gente entender direitinho. Ele desenha para a gente entender. Então, a criança sente proteção em casa. O homem de fé ampara-se na providência. A criança tem tudo a conhecer. O homem de fé sabe que precisa evoluir. Olha que coisa maravilhosa, né, gente? Meu Deus. A criança aprende as regras de conduta. O homem de fé acata as leis divinas. A criança confia nos pais. O homem de fé entrega-se a Deus. Olha que poesia. Lindo, né? A criança supera dificuldades no aprendizado. O homem de fé vence obstáculos no aperfeiçoamento íntimo. Muito sublime. A criança, olha essa que linda. A criança é ingênua. O homem de fé é simples. Olha que imagem linda, né, Sônia? Nossa, eu achei assim... Fantástico. Fantástico. A criança vive sem maldade. O homem de fé procura o caminho do bem. Olha como é que, assim, né, a gente refletindo, como é que você como criança, olha a criança vive sem maldade. O homem de fé, como é que eu vou ser um homem de fé? Se a criança vive sem maldade, o homem de fé procura o caminho do bem, aquilo que você estava acabando de falar. Conscientemente, né? Exatamente, busca. Busca, né? Vai atrás. Vai atrás, né? Ele diz assim: a criança é naturalmente feliz. Olha, essa que coisa, essa aqui é para a gente ficar pensando pelas próximas 3 ou 4 encarnações. Simples e humilde. A criança é naturalmente feliz. O homem de fé cultiva a alegria de servir. Olha que coisa. Nossa, André Luiz é demais da conta. Cada vez sou mais fã dele. Ele é muito impressionante. A criança, vou ler de novo porque é muito impressionante. A criança é naturalmente feliz. O homem de fé cultiva a alegria de servir. A criança é frágil. O homem de fé é humilde. Olha aqui. Meu Deus, eu fico até emocionado aqui. É muito legal. A criança é a promessa dos dias vindouros. O homem de fé é o candidato à evolução espiritual. Figuras maravilhosas, né? Então ele conclui assim, André Luiz: criança e homem de fé realmente se assemelham, né? E realmente é isso aí. Jesus tomou, então, explicando aquela passagem, né, que às vezes é meio complicada, as pessoas ficam, né, a gente mesmo, no nosso coração fica assim conturbado, buscando entender. A gente, vamos dizer, que tomou a decisão interna lá de se melhorar, de deixar o homem velho virar um homem de bem, né? Homens e mulheres de bem. Ele fala assim: criança e homem de fé realmente se assemelham. Jesus tomou a infância como símbolo de pureza do coração, entendendo que a criança é o filho que deposita confiança nos pais, atende suas recomendações, reconhece-lhes o valor, obedece aos ditames da disciplina e do estudo e é submisso ao esforço constante do crescimento integral. Para alcançar o reino dos céus, o homem tem que agir da mesma forma, abandonar a crença orgulhosa de que é o rei da criação e assumir definitivamente a condição de filho de Deus. Olha que lindo, né? Que coisa maravilhosa, né, gente? Meu Deus do céu. E o Evangelho, ele põe nessa lição, no capítulo 8, que é a simplicidade e a humildade contrárias, totalmente contrárias ao orgulho e o egoísmo, né? Exatamente. Que são os males dos espíritos que ocupam esse planeta de provas e expiações, né? O orgulho e o egoísmo. E aí diz que a simplicidade e a humildade, ela pode estar numa pessoa velha, digamos assim, né? Não tem nada a ver com idade. Não né? tem nada a ver. Verdade. Porque assim, não exatamente esclarecendo que é não só no corpo de uma criança, né? A criança é o símbolo, a criança recém-nascida é o símbolo
da simplicidade e da humildade, e que o homem de fé se aproxima muito dessa simplicidade e humildade, né? De fé mesmo. E nós tivemos aí alguns ícones até, né? Chico Xavier, entre outros. Eu estava exatamente pensando exatamente Irmã Dulce, Madre Teresa, enfim, né? Essas pessoas que são missionárias, né? Eram simples e humildes, estavam beirando a simplicidade de um recém-nascido, tanta pureza que tinha no coração, né? Inclusive, eu tenho citado que eu estou lendo aquele livro da doutora Marlene Nobre, né? Meus Pedaços do Espelho, e ela conta passagens da vida do Chico, assim, então eu estava lendo exatamente hoje, ela estava falando sobre essa parte da humildade, coincidência entre aspas, não existe coincidência, mas enfim, e ela estava dizendo assim, o quanto ele assim, era realmente humilde, não era aquela coisa representada, essa teatral, não, a natureza dele. Absolutamente, e era assim, era muito impressionante. E teve uma passagem, ela estava citando lá que uma pessoa estava escrevendo, né, vamos dizer, um livro, uma biografia, algumas passagens da vida dele, e precisava que ele, vamos dizer, desse uma entrevista, né, e ele não gostava disso aí, não queria, né, porque tiveram várias passagens, eu nem sabia em detalhe isso, fiquei sabendo através do livro ali. Deturparam, né? Deturparam em revistas, etc. Naquele filme, o Chico Xavier também passa aquela questão dos uma repórteres passagem lá, realmente, que o pessoal vai e aí ele, meio que para se preservar e também para não aparecer que ele não era a intenção dele, né? Mas aí depois explicaram, né? Foi explicado para ele, não, que é importante estar lá para vocês contar, explicar direitinho, porque para ter mais valor, né? E a coisa sair mais de acordo. Aí depois de muito insistir, ele concordou em ir lá. Então só aquilo que você falou, né, Marcos, assim, a gente teve, a Sônia tinha citado o exemplo de Jesus, né, que no Livro dos Espíritos pergunta, né, o Marcelo lembra as perguntas de cor, eu não sei direito. Marcelo, mas quando pergunta assim, qual o exemplo nós devemos seguir? O nosso exemplo é Jesus, né? O Marcelo já vai saber de cabeça, né? O Marcelo está nos ouvindo, um abraço aí. Mas, e um exemplo nós tivemos aqui no Brasil, o Chico, né? Que coisa maravilhosa de pessoa. Enfim, a questão da humildade é realmente fundamental, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Chico, foi uma coisa muito inesperada. Eu tinha acabado de ler o livro, que é uma biografia dele, e de repente eu estava lá em Uberaba. Que lindo. E nem pretendia, queria conhecer os caminhos dele. A minha vontade era conhecer a Casa do Caminho, né, onde que ele fazia abacateiro, né, que eu conhecia abacateiro, as obras que ele fazia da sopa, de ajuda. Então tudo aquilo que eu queria ver era o que ele tinha feito, onde que eles estavam, era tocar na terra, mais ou menos isso, sabe? Uma coisa meio simbólica. Sem maiores pretensões, menino, mas de repente, naquele dia, ele nem estava mais fazendo atendimento, que estava meio adoentado, mas eu já estava na frente dele. Impressionante, as coisas foram conduzidas e ele tem uma humildade, você vê mesmo doente, cansado, eu nem queria, mas foi um grupo todo, né? Eu falei, eu também vou, né? Se o grupo tá. Mas ele tá rindo, ele tá cumprimentando, ele se mantém solícito, ele mantém uma energia fantástica. Incrível, consegui. Né? Foi na época que aconteceu um acidente com os Mamonas, né? E a família toda vieram numa van, pelo menos dos 2, 3 cantores, né? Desse grupo estavam lá para saber novidades dos filhos que tinham partido. Notícias de uma forma. E ele comentou que era muito cedo e realmente tinha acontecido questões de semanas e que ainda não havia autorização, né, liberação para falar, mas que ele fez o consolo, né, para a família por essa situação que a gente nunca está preparado para esse tipo, ainda mais com jovens, né? Verdade. Mas só tocando no assunto, né, como adquirir a pureza, né? É que todo mundo fica questionando. Eu estava lendo aqui no Comércio Agora
que é um trechinho bem rapidinho, sim. que é outra passagem do capítulo 8. Para nós. Esse livro é todo lindo, né? Então. Esse livro, eu vou te contar, é a cereja do bolo, né? É verdade. Então, aqui vai o recado para a gente se tornar um pouquinho mais puro. E a analogia de André Luiz, né? Psicografia de Antônio Baduí Filho. E ele comenta assim: converse, mas não critique. Comente, mas não malicie. Falar mal, né? Uhum. Relate, mas não ironize. Eduque, mas não agrida. Ensine, mas não violente. Ajude, mas não humilhe. Conheça, mas não ostente. Aconselhe, mas não obrigue. Perdoe, mas não imponha. Atenda, mas não se irrite. Dirija, mas não tiranize. Sofra, mas não reclame. Vença, mas não despreze. Ame, mas não condicione. Aquele amor condicional. Só dou se você der para mim. Eu te dou um pedaço de bolo, você vai me dar um bolo qualquer hora que precisa. Mas a gente fica só pensando ali quantas vezes a gente escorrega nessas coisas, meu Deus. São palavras pequenininhas poderosas, né? Poderosíssimas. E é legal, esse maravilhoso do André. Eu sempre sinto que assim, eu fico, toda vez que eu leio essas lições maravilhado, eu fico maravilhado porque, assim, nossa, ele toca lá nos pontos e com muito amor, assim, né? É engraçado. Muita simplicidade, eloquente, muito simples. E olha a análise que ele faz. A pureza de coração não se adquire de uma hora para outra. Acompanha a evolução espiritual na viagem dos séculos e resulta do aperfeiçoamento íntimo. Contudo, nada impede que comece agora. Nunca é tarde, como nós estávamos falando, né? Policiar os pensamentos. Comece agora a se curar, né? Como você falou, dos seus males. Comece agora. O nosso pensamento é curativo, né? Mais leve. E eu só rapidinho fazer um outro comentário também da minha querida amiga Dona Marta. Ela dizia assim o seguinte: gente, não precisa ficar preocupado não, que você não vai virar anjo não. Então pode ir pensando devagarzinho, que às vezes de uma hora para outra, assim, que o pessoal, ela brincava muito assim, falava assim, não, que o pessoal às vezes fica com receio de repente começar a ficar bobo, de tão bom virar santo, virar anjo. Pode ficar tranquilo que não vai nascer asa, pode começar a fazer sua reforma íntima devagarzinho, a gente chega lá. Sabe que a simplicidade, a humildade às vezes é confundida com tolice, né? As pessoas falam, acham nada, aquele cara parece estar meio bobo, algo assim, né? Ou acovardado, é um covarde, é um tolo, algo assim, né? Ou seja, totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Aquele que não se apega às coisas materiais, que perdoa, né? Acham que então não é nada disso. Vamos para mais um intervalo, Guilherme? Vamos ouvir então A Guerra dos Meninos com Roberto Carlos. Bem, amigos, voltamos ao programa Momentos Espirituais, onde nesse programa estamos aqui debatendo, conversando, estudando o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E como a Sônia citou, os itens 1, 2, 3, 4 e o item 18, que é um texto belíssimo de João o Evangelista. Instruções dos Espíritos, deixai vir a minhas criancinhas. Sônia, você poderia? Claro, com muito prazer. Muito obrigado. Disse o Cristo: deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras sábias, em sua simplicidade, não continham apenas um chamamento dirigido às crianças, mas especialmente àqueles que estacionam nos círculos inferiores, onde o infortúnio e a miséria desconhecem a esperança. Jesus atraía para si para os esclarecer. As criaturas adultas
mas que ainda estavam na infância da inteligência, da compreensão. Os fracos, os escravizados e os viciosos. Jesus não ensinaria nada às crianças que elas não pudessem entender, porque sob o domínio dos instintos da infância, que são um benefício, não entenderiam o ensinamento e nem teriam a vontade própria para o praticar. Jesus queria que os homens fossem até ele com a confiança daqueles pequenos seres, as crianças, de passos vacilantes, cujo chamamento conquista para o seu coração das mulheres, que são todas mães. As almas seriam assim envolvidas pela sua eterna e misteriosa autoridade. Foi a tocha que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada. Ele foi iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar, assim, não as criancinhas, mas sim os homens de boa vontade. A vigorosa ação foi iniciada. Não se trata mais de crer por crer e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem examine e siga a lei inteligente, que lhe revelará que ele é universal. Meus bem-amados, é chegado o tempo em que os erros explicados se tornarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que une o que foi ao que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita alarga os horizontes, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol acima das montanhas. Então, nós estamos falando de João Evangelista, que foi um apóstolo, né, que acompanhou Jesus em sua jornada, e como espírito, ele veio em cerca de 1857, no 68, 67, porque o Livro dos Espíritos foi lançado em 68, sim, né? O Livro dos Espíritos em 57, o Evangelho segundo o Espiritismo em 68. E ele veio trazer essa mensagem edificante, em que ele participaria dentro dessa grande jornada cristã de entendimento e esclarecimento. É o que nós chamamos de o véu foi retirado. E tudo será explicado. Tudo será explicado. E João, o evangelista, nos brinda com esse texto lindo, né, que fala: Jesus chama aqueles homens, né? Vinde a mim, vocês que estão aflitos, necessitados, né? É isso. Então, a gente, no intervalo, a gente estava conversando sobre aquela questão lá da nossa evolução, né? Um papo assim bem importante. Que não sairemos daqui, anjos. Então, porque assim, muitas vezes a gente fica até só, né, aproveitando aqui, vamos abusar aqui do espírito aqui da Sônia, aproveitando que ela está aqui para ela, né, nos passar a sabedoria dela aqui, compartilhar com a gente aqui sobre essa questão, né, que a gente fica naquela, né, mas será que eu não estou evoluindo, né? Ainda faço, a gente ainda erra, etc. Né? E aí a gente queria que você refletisse um pouquinho e compartilhasse com a gente seus pensamentos, seus conhecimentos. Sônia. Na verdade, a evolução, o crescimento, o conhecimento não dá saltos, né? Vamos fazer uma analogia com as escolas. Nós começamos com jardim de infância, passamos por primário, adquirimos o conhecimento básico da leitura, o entendimento da matemática, aí vai sendo agregados matérias mais específicas. Nós vamos hoje, que era o nosso antigo primário, virou ensino fundamental, né? Isso. E aí chegamos até o colégio, que é o ensino médio, e, enfim, chegamos à maturidade para conseguir a universidade. O espírito, ele precisa vivenciar todas essas etapas, porque o conhecimento, ele vem gradativamente para poder sedimentar, e junto com o conhecimento vem a evolução da inteligência, a capacidade da inteligência em assimilar
As crianças pequenininhas não iam conseguir entender um teorema de Pitágoras, por exemplo, se elas não tivessem todo o conhecimento dentro daquilo que elas vão adquirir com o tempo, que nós denominamos de maturidade. Sim. E nós estamos aqui na grande escola da Terra, e nós estamos aqui ainda aprendendo. Jesus e a espiritualidade fala que o ciclo evolutivo do homem é chegar a ser espírito puro, a ser do nível que nós chamamos de anjos. Deus, na sua justiça divina, não criou anjos para ser anjos e sempre serem anjos, e aqueles pobres terráqueos como nós, sofrendo todas as argúrias e nunca temos a expectativa de nunca sair assim daquilo, né? Vamos ficar assim para sempre, né? Então, vivenciando o conhecimento. Às vezes a gente tem até essa sensação, né, Sônia? Mas você sabe que essa sensação, se você sair como o próprio Einstein faz, tudo é relativo, né? O tempo é relativo. É verdade. E então o tempo aqui, segundo a espiritualidade, equivale a minutos da eternidade, porque somos espíritos eternos. Sim. Mas claro, enquanto vivemos, parece que nunca passa, né? Que seja eterno quanto dure, como Vinícius de Moraes fala. Mas nesse contexto nós estamos aprendendo. Não vamos sair daqui como anjos, porque ainda estamos na escala de aprendizado. Mas vamos sair sim para um mundo melhor. Se nós fizermos esforço, nós vamos para uma classe mais evoluída, para uma classe que tem um estudo mais aprimorado. E essa classe que nós chamamos de mundo de regeneração, já é uma fase, uma etapa que nós conseguimos pular com o meritório, o merecimento, né? Tem a meritocracia, desde que nós nos esforcemos para remover o homem antigo, o homem da raiva, do ódio, da agressão, da indiferença, da apatia, do homem que não perdoa, do homem austero, do homem eu sou assim e assim eu vou criar síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim, sempre serei assim, ninguém vai me mudar, não. Do orgulhoso, do egoísta. Bem lembrado, viu, Marcos? As maiores chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Quando o homem parar de utilizar esses escudos que são enraizados no orgulho e no egoísmo, o amor vai começar a florescer de uma forma melhor. Não esse amor vulgar, esse amor que a gente fala, que parece que está tudo, né, o coraçãozinho desenhado nas janelas, em tudo quanto é lugar. Mas o amor verdadeiro, né? Para aparecer para foto, né, Sônia? Para foto, né? Então fica até banalizado, né? Quem conhece o amor de verdade sabe que ele não é banal, né? Sem dúvida. Tem uma expressão diferente. Então, voltando só assim para finalizar o que você falou, nós não vamos sair daqui com asas, mas a gente está se esforçando para sair melhor. Nós sabemos que a partir do instante que temos esse conhecimento na mão, eu não posso voltar para trás e mudar o meu passado. Sim. Por isso que eu falo que Paulo de Tarso, ele é um grande representante disso. Porque Paulo de Tarso, quando ele era Saulo, isso mesmo, e ele era um judeu de muita inteligência, ele estava se formando para ser rabi, conhecia bem o Torá. Doutor da lei, né? Doutor da lei, bem complementado. Ele, naquele afã de tanto amor que ele tinha por Deus, né, pelos ensinamentos que Moisés deixou, ele achava que os cristãos estavam deturpando toda essa religião. Então ele mandava matar mesmo. E fazia parte. O que ele entendia como verdade. Como verdade naquela época. Era o que ele entendia de verdade, né? De Deus. Era o de Deus. Ele fazia com amor aquilo que ele fazia a Deus. E naquela época era normal. Quem não seguisse Moisés ou profanasse as leis de Moisés era considerado um interruptor da lei, um atravessador da lei, e era condenado à morte. Exatamente. Agora, quando ele teve... Ele era um grande defensor. Tinha a intenção dele, era boa. Blasfemando, né? Quem não seguia, blasfemava, né? Blasfemava. Ele buscava o conceito, né? A cultura, o que ele tinha de Deus. Preservar aquilo que Deus... Preservar as palavras de Deus. Passou, justamente.
enganado, né? Ele estava enganado, mas quando ele viu Jesus e ele teve aquela consciência plena, porque Jesus era um espírito maravilhoso, né? Em segundos ele conseguiu passar tudo, é como se fosse um efeito relâmpago, né? E ele se despertasse, ele acordasse e falasse, eu joguei gol contra o tempo todo, estava jogando no time errado e fiz coisas erradas. O que ele poderia ter feito? Fala bem. Se você disse que você foi um grande assassino, que você mandou um monte de cristãos, achando que estava usando a palavra forte, corretamente, a favor de Deus, e de repente você já tinha Jesus como filho que foi prometido, que já tinha sido avisado, Messias, né? que era o Messias, né? Por Elias, por João Batista, mas eles ignoraram essa situação. Ele não entrou em depressão. Não. Qualquer um de nós entraríamos. Ficaríamos sentados, lamentando. Ou como Judas, né? Ou Judas, ou fazia o pior, né? Se suicidar. Quer dizer, um espírito, né? Não foi à toa que Jesus chamou, porque ele era um espírito muito valoroso. Conhecia. Muito valoroso. E ele lutou com o mesmo afã, mas não com armas, como ele fazia, sem violência. E graças a ele conseguiu passar as fronteiras e passar a palavra de Jesus por todos os lugares fora daquele zona pequena que era da Palestina, e atravessou vários países que hoje a gente conhece como Europa. Dizem alguns que foi até Inglaterra, que ele chegou a atravessar e até Inglaterra. Para atingir os gentios, né, o apóstolo. Para atingir os gentios, os politeístas, aqueles que não conheciam a Deus, e mais importante, graças a ele, o planeta todo se tornou cristão. Porque foi ele que foi o grande divulgador. E ele errou. Passado, ele ficou se lamentando? Não. Ele fechou a porta e falou, não, daqui para frente eu vou fazer algo diferente, eu vou tentar compensar. E conseguiu compensar. Porque ele teve uma morte também tão difícil e complicada quanto aquela morte que ele fazia para os cristãos da época, né? Ele foi decapitado. E a primeira não chegou a cortar, né? Justamente a primeira fase, né? O primeiro golpe de espada não conseguiu matar ele. O guarda teve que fazer uma nova tentativa, aí é que ele morreu. Então ele morreu em sofrimento e agonia. Em sofrimento. Mas sabe que essa história de Paulo, de Saulo e depois Paulo de Tarso, né? Me lembra uma passagem também de Jesus, um jovem mancebo, né? Não sei se lembra aqui. Ele fala, Senhor, eu faço tudo, eu sigo todas as leis, tudo, né? O que eu posso fazer para chegar ao reino de Deus, tal. Aí Jesus fala assim, então faz assim, você venda todos os seus bens, distribua aos pobres e siga-me. E o cara aí saiu, né? Saiu triste. Ou seja, hesitou, né? Hesitou, né? Saulo, ele era um doutor da lei, estudioso, rico, né, porque ele estava numa posição social destacada. Ou seja, a zona de conforto era das melhores possíveis, né? Ele deixou aquilo. De perseguidor, ele passou a ser o perseguido, né? Até na família dele, eles não aceitaram ele. Ele passou a ser dito como louco. Apedrejado várias vezes. Tido quase como morto. Teve que fugir num cesto também, né, de uma cidade. Ele fugiu dentro de um cesto e foi preso. Várias vezes, né? Ficou anos preso, né? Teve várias fases que ele foi preso solto, foi preso de novo. Ou seja... Mas não desistiu. Não desistiu. Nunca. Mas por muito... A pessoa fala, eu sou doutor da lei, né? Eu não vou fazer isso, estou muito bem aqui. Vou abrir mão dessa mordomia. Teve a força que tinha. E é isso. Se Paulo fez, nós fazemos também. Né? Nós temos essa... Exemplo. É um exemplo. Nós temos esse poder de deixar a nossa zona de conforto, digamos, nesse sentido. Né? A zona de conforto espiritual até, psíquica, né? De pensar diferente, de agir diferente. Evidente, não estamos falando, venda tudo que você tem, né? Não é isso, mas mudar a atitude, né? Paulo fez muito mais que isso, além da parte material que ele
deixou para trás, passou a vestir, ou talvez até andar descalço, né? Enfim, não tinha mais aquele luxo. Né? Ele trabalhava para tecer, né? Isso, ele tecelão, que era para ele poder ter recursos para sobreviver. Ele nunca aceitou ficar dependendo de ninguém. Então, assim, ele sempre trabalhou, né? Mas muito mais que essa mudança material que ele fez, que essa realmente é difícil para as pessoas deixarem essas coisas, foi a mudança de pensamento, de conceito, ele mudou, simplesmente ele mostrando que isso é possível. É possível, para nós também é possível. Ser de perfeitos, né? Ser de perfeitos, exatamente. E a gente às vezes fala assim, pô, mas ele viu Jesus, aí é fácil, né? Mas tem um monte de gente que viu e crucificou ele. Quantas vezes nós... Né? E a gente que diz que tem certeza, e a gente que diz que tem certeza, o que falta então para fazer o que... Um pouquinho só, não precisa nem fazer o que Paulo fez, né? Um pouquinho só, dar uma melhoradinha, né? Sabe que a espiritualidade fala, por que a humanidade não melhora? Por que a humanidade não se estrutura, vive numa situação de paz, conhecendo bem, sabendo que é o bem, é o melhor maneira de proceder na vida, sabendo tudo isso, e a espiritualidade só responde por isso. Isso inclusive estava no Livro dos Espíritos. 909. Acho que é a única que eu lembro. Exatamente isso. É simplesmente por má vontade. Não, a pergunta, eu vou te ajudar, vai ser essa, Sônia. Pergunta 909. Para mim, a maior chicotada que tem do Espiritismo é essa pergunta. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Resposta: sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Pois é. E a hora que a gente para, assim, pra gente honestamente, né? É aquela história, né, que a gente comenta o seguinte: primeiro, ninguém precisa dizer pra gente o que é certo, o que é errado, né, Sônia? Ninguém precisa, né? A gente sabe a hora que a gente vai no trânsito, a hora que a gente vai, vamos dizer, se comportar com o marido, com a esposa. Até repetitivo, né? Essas ocasiões. É repetitivo, assim. E hoje você falou isso lá na a gente não sabe. Não, tem um ponto, aquilo que a gente estava conversando, acho que é importante a gente buscar inclusive como sustentação, para a gente não entrar naquele processo que você falou, né? Que às vezes as próprias forças, né, vamos dizer, dos espíritos que não querem a evolução da humanidade, eles usam essa questão para nos deixarem desanimados. Mas assim, nós hoje já assim, buscamos, já temos consciência de que erramos, né? Ou seja, nós estamos vindo num crescendo, numa melhora contínua, né? E até outro dia num programa, você não estava aqui, mas eu até comentei que eu assisti uma palestra muito linda de uma pessoa da área financeira, nada de espiritual, nada, mas ele falando, dando assim com números, né, e com gráficos e tudo, o quanto a humanidade já melhorou. É muito impressionante, muito lindo. E é exatamente isso, né? Quer dizer, ainda fazemos coisas erradas? Ainda fazemos, né? Mas assim, a gente já melhorou, né? A gente já melhorou, né, Sônia? Então, porque se a gente é difícil, é aquilo que o Guilherme estava falando, né? Quer dizer, ele leu no Livro dos Espíritos, mas assim, é o esforço, e realmente a hora que a gente para, sinceramente, honestamente, o esforço realmente, os espíritos não estão errados de jeito nenhum. O nosso esforço seria simplesmente a gente dar aquela dobrada no orgulho, né? Ou o orgulho ou o egoísmo, as duas chagas, as maiores chagas da humanidade, como a Sônia bem disse. Então, seria só tomar essa decisão e fazer. Depende de quem mesmo? Da gente. É verdade. E como a Sônia bem citou também, assim, a cada reencarnação a gente sobe um grauzinho, né? Uma lâmina, né, de navalha. Uma gilete deitada. Isso, uma gilete deitada. E terá que quantas milhões de giletes ou milhares de giletes você venceu um degrau? Não, você se lembra? A vantagem é que a gente tem a eternidade, né? Sim. Você se lembra de todas as suas reencarnações passadas? Não, pois é. Você tem uma ideia? Então Nossa, você não... deve ter passado por tantas... Mas você se sente cansado? Não. Você se sente desesperançado? Também não. Então, por quê?
Por quê? Porque toda vez que você retorna, essa página em branco é uma oportunidade de você iniciar e você lutar. Hoje você tem consciência que você teve um passado e nas suas reencarnações, todos nós conhecemos os nossos erros, as nossas fraquezas, né? No íntimo, as nossas tendências. As nossas tendências. Mas nós fazemos um esforço muito grande de tentar melhorar. Mas o que importa? Quantas há de vir? Não importa. Importa que exatamente nesse momento, nessa vivência, vou fazer um esforço maior ainda. Você está fazendo esforço. Nessa que eu vou vencer os maiores obstáculos. E é isso que te dá a meritocracia, porque exatamente. isso pode ser a diferença para você entrar no mundo de regeneração, que nós estamos em trânsito, né? E esse mundo de regeneração não é para espíritos perfeitos, não. Nós estamos longe, não. Mas é espíritos que se esforçam para tentar se modificar. Não preciso mais passar. O que é mundo de regenerar? Acabou as provas, acabou as expiações. Você vai fazer um estudo contínuo de tentar melhorar dentro do conhecimento, tanto intelectual, de várias coisas que a gente vê em tecnologias diferentes, né? Mas aprimorar também o seu amor ao próximo, amor à convivência. Então, isso é o mundo da regeneração. E tendo boa vontade, é o que a espiritualidade fala, tendo boa vontade, você consegue, passo a passo, atingir. Né? Então, eu acho assim, que a partir do momento em que a gente toma a decisão, a gente resolve, a partir de agora eu não quero ser mais aquele homem velho, aquele estrupício, aquela coisa de cancelar, né? Então eu quero melhorar, eu quero, né? E assim, e o chamamento é diário, né? Graças a Deus, tem tantas coisas, né? Com tanto amor, os espíritos vêm nos chamar, assim, para nos convidar. Eles só querem que, né? Eu sempre comenta assim que Jesus só quer que a gente seja feliz, né? Que a gente ele a recomendação como o Fabinho disse aqui, assim, amai-vos como eu vos amei. Olha que coisa maravilhosa. E ele vem pessoalmente para exemplificar. Ele vem pessoalmente, olha que coisa. E exemplificou. Forte, né? Mas enfim. É isso aí, né, gente? Bom, amigos, estamos chegando ao final, né? Estamos chegando aqui ao final do programa. Foi ótimo, foi uma delícia aprender um pouco mais, né? Com a Sônia, com o João, com o Guilherme. E, bom, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, que nos traz tantas coisas belas que nos tem nos ensinado, né? E a gente tem encontrado com Ele diversas vezes na rua. A gente vê uma criança, às vezes, está ali, a simplicidade. Às vezes Jesus está cruzando conosco diariamente, não estamos, às vezes, percebendo Ele. Gostaria de dar um abraço a todos, aos ouvintes, meus queridos parentes, né? Não deixar de deixar o abraço igual o Maguila, um abraço não sei para quem, não. Um abraço a todos os amigos, parentes, ouvintes. Muito obrigado por estar conosco. João, muito obrigado. Sônia, Guilherme, o Marcelo, um abraço. Estamos com saudades. Semana que vem estaremos juntos. Fabinho, o Zé Irmão, Marcos, todos os nossos colaboradores. Um abraço a todos, uma boa semana. Fiquem com Deus até a semana que vem. João, suas despedidas finais. Boa noite a todos, queridos amigos e os amigos aqui presentes. A Sônia, venha sempre. É um prazer enorme estar aqui, né, ouvindo você, a gente conversando, sua vibração maravilhosa. E que a gente, né, possa buscar, né, cada vez mais, né, Sônia, a gente ser pedra de construção, deixar de ser pedra de tropeço, né, que a gente, em tantas situações, a gente vem insistindo nessa questão, né, que a gente seja, todos nós, né, estamos absolutamente todos no mesmo barco, né, que tomemos essa decisão de sermos, assim, pedras de construção, né, para podermos trabalhar e crescer e seguir as orientações de Jesus. E que esse nosso mestre querido nos envolva todos os ouvintes, né? Que tenhamos uma semana de muita paz e muito amor. Fiquem com Deus. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É sempre bom também sentir essa energia, essa vibração. E a gente acaba aprendendo, né?
tanta coisa bonita para ver. E essa oportunidade de poder passar para todos os ouvintes, espero que esteja atingido o coração, sensibilizado, edificado alguma ponte, né, para a gente conseguir ver que sempre tem uma luz lá no fim do túnel, né? Lembrando que Jesus, que Deus nunca esqueceu da gente. Quando veio com Moisés, ele deixou um manualzinho de 10 condutas, né? Como é difícil seguir essas 10 condutas que são os 10 mandamentos. Aí Jesus veio 1.200 anos, cerca de 1.200 anos, e depois deixou um manualzinho de duas condutas. Simplificou. Olha, vocês não estão entendendo, então eu vou trazer para vocês melhor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Lembra? Foi Ele que criou. Tudo que você sente, vê e até você mesmo. E amar a seu próximo como a si mesmo. Qual a melhor referência de fazer tudo de bom àquele que você gostaria de receber? Mesmo assim, nós ainda estamos nos tropeços, né? Mas melhoramos bastante. Hoje nós não temos uma guerra, a gente tem pequenas revoluções, pequenos incidentes, mas nós não temos uma verdadeira guerra com a graça do Pai. E graças às orações. Orem muito. Então eu queria deixar essa mensagem para todos os ouvintes. Orem para Deus, para a paz no mundo, para a paz na sua família, para a paz no Brasil. Não fiquem se lamentando, mas criem uma rotina diferente de orar para ser um instrumento do bem, pelo bem e para com o bem. Então um beijo a todos. Um beijo pro meu marido Marcelo, que não esteve aqui, mas estava aqui em meus pensamentos, ao Fausto e meu primo, e a todos os ouvintes, amigos queridos, a todos vocês, uma boa noite. E aqui é o Guilherme se despedindo. Eu queria fechar hoje com uma homenagem e agradecimento à presença da Sônia, na nossa pediatra também. Olha, no Livro dos Espíritos tem a pergunta 208, que a gente não falou, mas é importante, que é assim, olha, nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E a resposta dos espíritos vem assim: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Fecha aspas. E a gente sabe que além da educação, até na gestação, a mãe tem uma responsabilidade ímpar, né? E hoje é o Dia Internacional da Prematuridade, que eu estava procurando aqui. E às vezes as mamães grávidas não sabem como cuidar da gravidez, cometem alguns deslizes que causam até um nascimento prematuro. Então, é uma chamada para as mães todas aqui, né? Uma homenagem à Sônia, que eu tenho certeza que sensibiliza as mães que vão no consultório, né? E então, um bom fim de semana a todos e até sexta-feira que vem, se Deus quiser. E lembrando do orai e vigiai, né, Sônia? Os pensamentos. Muito bom. Tchau, um abraço tchau, a todos. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.